falar, não é o irmão Otávio, é o pastor Marco. Quem que estava com saudade do pastor Marcos, irmãos? Vocês conseguem recebê-lo com uma salva de palmas? Se você me basta, se a minha alma completa estou em ti, não me falta nada, só você me basta, sacias a minha alma, completa estou em ti, não me... Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, amém. Estão felizes? Muitas graças, hermanos. Foi maravilhoso, tá? Aí no final vocês nos encontramos. Eu estava com saudade de vocês, irmão. Vocês não sei se estavam com saudade de mim, mas eu uso as palavras do apóstolo Paulo, né? Eu gastarei e me deixarei gastar, né? Por vossas almas, ainda que amando mais, seja amado menos. Então não dá pra gente disputar, né? Vocês não vão conseguir me amar mais do que eu amo vocês. Esse jogo já está resolvido. Fechou, amados? Vamos despertar da visão, é o tema da mensagem. Eu vou esperar vocês se movimentar e sentar, para que a gente considere cada palavra. Eu sei que toda ministração, até a Amanda, ela pega um pouco no meu pé, porque toda ministração, ela fala assim, ó, poxa, não dá para fazer um corte, cara. Não dá para fazer um corte, porque as tuas palavras se não tiver um contexto, o pessoal vai entender errado. E essa aqui ela é uma palavra muito delicada. No começo, tu vai ver que ela é bem inocente, mas você vai ver que ela tem uma parte que é muito delicada, e nós podemos tropeçar facilmente nessa palavra aqui, se não entendermos. Tudo bem? 2 Coríntios 4:3, por favor. Nós vamos ler até o verso 5. Amém, irmãos? Estão bem? Amém? Amém? Estão bem? Vou te dar a oportunidade de participar do culto. Não, é 4, né? 4:3. 4. Yes. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ó, o Deus do século. Qual que é o trabalho do Deus desse século? Cegar o quê? Entendimento. Para que eles não resplandeçam. Para quê? Para que cegar o entendimento? Lembra que os textos de Paulo, tu tem que ficar perguntando para o Paulo. Paulo, por que isso, Paulo? Ele vai te responder depois. Para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Amém? Então, eu quero ministrar aqui sobre praticamente o evangelho encoberto e o poder da luz entrando no seu entendimento. O que essa luz faz? Porque nós vivemos num tempo que a igreja ela está satisfeita, está confortavelmente satisfeita num lugar que é de não ouvir o Senhor. Então eu, como pastor aqui, eu tenho a minha função de quê? De fazer e treinar você a ouvir a Deus, para que você veja Cristo também,
Ver a Cristo não é para o pastor e para os ministros. Todas as pessoas têm que ver e desfrutar da vida de Cristo. E essa vai ser minha participação de hoje. Amém? Amém? Se não participar, irmão, eu largo aqui. Se não participar, eu abandono aqui e desço. Esse aqui é um culto. O culto não é assim, ó. Você não veio ouvir uma palavra, você veio participar da comunhão de Cristo Jesus. E a sua participação é muito importante. Tudo bem? Vocês viram que eu não tenho dificuldade de falar coisas que talvez parecem ser arrogantes, né? Mas é cuidado, tá bom? Então é óbvio que o primeiro versículo que a gente leu, o evangelho, ele está encoberto para quem está padecendo. É óbvio que está. Uma pessoa que ela está em estado de padecer, obviamente, o evangelho não está funcionando na vida dessa pessoa. Está encoberto na vida dessa pessoa. Todos estão entendendo? Então essa pessoa não significa que ela nunca recebeu o evangelho. Significa que o evangelho está encoberto na vida dessas pessoas. Redobre a atenção aqui. Eu, quando estou falando do evangelho encoberto, não estou dizendo de pessoas que não creem em Cristo Jesus. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Redobrem a atenção. Eu não estou falando, o meio da mensagem, se tu não conseguir entender, vai virar heresia, irmão. Preste atenção totalmente. Totalmente. Largue tudo, desligue o seu celular. O evangelho não significa que essa pessoa ela nunca viu a Cristo. Nunca viu o evangelho. Eu estou dizendo que essa pessoa ela tem a Cristo, mas o evangelho está encoberto na vida da pessoa. Ela tem a Cristo. Se perguntar para ela, você crê? Eu creio. Essa pessoa é um salvo, mas o evangelho não teve início na vida dessa pessoa ainda. Por quê? A evidência é que essa pessoa ela não foi transformada ainda. Ela tem Jesus Cristo, tem, mas o evangelho ainda está encoberto. Por quê? Tu olha na vida dela, não vê transformação nenhuma. Só que ela tenta fazer da maneira dela transformar a vida dela. E não dá. Só que hoje eu vim aqui para cooperar na sua vida. Diga amém. Então, essa pessoa ela recebeu Cristo por meio da fé. Só que o poder do evangelho não se resume em você receber a Cristo. O poder do evangelho tem que ir nas profundezas do teu interior. Até onde o evangelho entrou na sua vida, irmão? Até onde? Você permitiu que o evangelho entrasse no teu coração? Porque não é só crer em Jesus e está tudo bem. O evangelho ele vai indo cada vez mais profundo na sua mente, no seu coração, na sua consciência, nas suas decisões, na sua família. Até onde o evangelho, a vida de Cristo, chegou na sua vida? O evangelho, ele é uma boa notícia? Sim. Mas além de uma boa notícia, o evangelho é a própria vida de Cristo dentro de você. E isso é o evangelho. Quando falaram que o evangelho é uma boa notícia, essa boa notícia contém a vida de Deus dentro de você, te transformando dia após dia. E quando nós conhecemos o poder do evangelho, começamos a ser transformados por esse poder. E aí, as coisas ao nosso redor que começam a acontecer na minha vida, você não faz mais essa pergunta: Deus, por que aconteceu isso comigo? Quando o poder do evangelho entra no seu interior e tu começa a ver o evangelho te transformar, porque você tem que ver o evangelho te transformando. Quando você começa a ver esse evangelho, você muda a pergunta, você nunca mais vai perguntar: por que está acontecendo isso comigo? A sua pergunta começa a mudar, você começa a dizer: Senhor, o que estás a formar dentro de mim? Nos momentos difíceis, um dia tu olhou para o céu e falou: Deus, por que tu fez isso comigo, Deus? Por que tu permitiu eu passar por isso? Mas não, quando o evangelho começa a tomar conta da tua vida, tu faz outra pergunta: Deus, o que tu quer formar? Senhor, o que tu quer me ensinar? Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver o que o Senhor está vendo. Todos me entendem? Então, eu fui rápido aqui na introdução. Primeiro ponto:
O que é um véu? Véu é tudo aquilo que está entre nós e Cristo. Lembra no Antigo Testamento? Todo mundo podia ver a glória de Deus? Não, porque tinha um véu. Então o véu é tudo aquilo que está entre você e Cristo. Se é uma trave no teu olho, para que você não veja Cristo nitidamente. Véu é tudo aquilo que encobre uma revelação de Cristo no seu interior. Véu te impede de ver. Véu não é a ausência de Cristo. Véu é a ausência da revelação de Cristo. Todo mundo tem Cristo aí no seu interior? Amém? A pergunta é se você vê Ele operando. A pergunta é se você consegue ouvir Ele falar no teu interior. Se você não consegue ver transformação em você e nem ouvir, significa que tem um coração muito veludo em nós. Então a revelação de Cristo, e eu como ministro tenho a função de o quê? Tirar esses véus, para que aquilo que você e Cristo, aquilo que te impede de ver Cristo, você começa a ver. Número 2. Irmão, nós vamos até os 5. Esses aqui são rapidinho, porque eu quero chegar num ponto ali, tá bom? Número 2, estratégia das trevas. Primeiro é a má notícia, depois eu vou dar a boa notícia. Coloca o versículo de novo lá, 2 Coríntios 4, 3. Quem aqui recebeu uma vida abundante em Cristo? Quem aqui recebeu a graça de Deus? Então vamos lá. O evangelho encoberto, ok? Aqui está tudo certo, né? Mais uma. Vai para a próxima. No quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que o quê? Para que você não veja. O que Satanás e as trevas está de estratégia contra você? É que você não veja o evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Irmãos, a gente já vimos muito, né, na internet, Satanás falando no microfone na igreja, mas ele não tem esse interesse. Ele tem o interesse que você não veja a glória de Cristo. Satanás tem o interesse que você não veja transformação em você mesmo. Satanás tem o interesse de mudar a tua maneira de ver o mundo, de ver as coisas, de ver os seus filhos, de ver a sua família. A maneira que você vê as coisas, ele vai colocando véu, você não vê nitidamente as coisas. Essa é a estratégia das trevas, é que você não desfrute de uma vida em Cristo. Não é que a pessoa não tem Cristo, irmão. É que a pessoa não consegue desfrutar da vida de Cristo, porque contém véus ainda nos seus olhos. Ela não consegue ver. E todo mundo aqui já passou por isso. Quando não conseguimos ver Cristo, as trevas podem operar. Irmão, olha aqui para mim. Satanás tem legalidade para governar nas trevas. O mundo jaz maligno, sim ou não? Só que tudo onde a cruz entra, vira luz. Tudo onde o evangelho toca, se transforma. Então aquilo que está escuro, oculto, que é engano, Satanás tem o poder de operar. Então, irmãos, nosso inimigo não é o Satanás. O nosso inimigo é ainda ter partes do nosso interior que o evangelho ainda não tocou. Nosso inimigo não é Satanás, nosso inimigo é a nossa ignorância. Aquilo que desconhece de Cristo no interior, esse é o nosso pior inimigo. E outra, Satanás tem a autoridade de governar nas trevas, irmão. Então tem áreas no nosso interior que Satanás opera ainda. Por quê? Porque está em estado de escuridão. Lembra daquela vez que bateu um vento dentro da minha casa? As portas estavam abertas, estava batendo aquele vento. Batendo aquele vento. Daqui a pouco, não sei se já aconteceu contigo, o forro subir e descer. Falei, meu Senhor, misericórdia. Daqui a pouco veio o forro de novo. Mas aí veio violentamente. Cara, caiu o forro, caiu o lustre, caiu tudo.
E naquele momento, aquele dia, a Amanda tinha limpado a casa. E quando, não sei, né? Eu acho que todo mundo aqui tem aquela mania de andar descalço na casa limpa. Todo mundo, não é só nós. Então, quando tu anda descalço na casa limpa, não tem prazer, né, cara? Tu vai andando na casa limpa, descalço, vai sentindo limpeza. E aí virou um auê, né, a casa. A casa estava limpa. Sim ou não? Só que um vento bateu na minha casa e revelou que tinha partes da casa que eu não via, que estava suja. Então tem partes da tua casa que tu não vê. Somente um evento, somente uma luz vai te mostrar que tem partes da tua vida que estão desordenadas, que ainda está em trevas, e a evidência é que tu não consegue se comportar como um cristão. Então, essa aqui é a má notícia, já vamos chegar na parte boa. Satanás não tem irmão, Satanás não tem um plano de te tirar da igreja. Tire isso da sua cabeça. Satanás quer que você saia da igreja. É além disso. Satanás quer que você vive dentro desse galpão, só que não desfrute da vida de Cristo. Vive uma vida cega. Porque para Satanás não faz sentido você abandonar sua vida e ficar em casa. Para ele isso aí é a mesma coisa de que você está aqui e não vê. Estão entendendo? É um cego em casa e um cego aqui ouvindo e não vendo. Não tem diferença nenhuma. Vocês estão me entendendo? Então é além de não ir num culto. Vai além. Ele quer que você não veja Cristo. Estão pegando? É além. Satanás quer te manter dentro da igreja, mas sem uma transformação não faz sentido. Uma vida dentro de uma igreja, uma vida cooperando, uma vida indo nas casas, uma vida em oração, porém não desfruta da vida de Cristo. É isso que ele quer. Você fazendo atividades, mas não desfrutando da vida de Cristo. Você servindo no louvor, mas não desfrutando da vida de Cristo. Você servindo em alguma parte da igreja, não desfrutando da vida de Cristo. Você chega em casa e lê Provérbios, capítulo 1, no dia 1, mas não desfruta da vida de Cristo. É isso que as trevas querem. Que você faça algo espiritual, mas não desfrute da vida de Cristo. Irmão, Satanás quer você dentro da igreja distraído. Distração começa com coisas aparentemente insignificantes. Olha aqui para mim. Uma distração, você não se distrai com algo grande na sua frente. Toda distração começa com algo pequeno. Ninguém aqui tropeça numa montanha, irmão. Todos aqui tropeçam numa pequena pedra. Ninguém tropeça em algo grande. Algo grande você precisa se esforçar para subir. A distração não começa com algo grande. A distração, ela começa com algo insignificante. Que você vai dizer, é só isso aqui. E está tudo bem. Não está tudo bem. Essa aqui é a porta para você cair. Então o que acontece? Podemos estar dentro desse galpão e completamente distraídos. Ninguém distrai, ninguém, irmão, na boa, ninguém tropeça num carro. Você tropeça numa pequena pedra. Número 3. Agora vai. A evidência de estar cego é quando julgamos pelo externo. Eu não vou fazer a leitura dos textos, mas os textos são bem conhecidos. Samuel foi parado por Deus. Vocês lembram dessa história? Samuel tinha uma ordenança, ele tinha que ir na casa de Jessé, e um dos filhos de Jessé ia ser ungido, lembram? Só que Deus parou Samuel. Por que Deus parou Samuel? Porque ele começou a julgar as pessoas pelo aquilo que ele estava vendo externamente. Isso é evidência de uma pessoa que está cega. Por quê? Porque tudo ao redor dela governa ela. Às vezes, irmão, vou dizer de mim, tá? Você não faz isso, é eu que faço, tá? Às vezes deixamos as coisas externas nos governar. Qualquer problema de manhã cedo, às vezes governa o teu humor o dia inteiro.
qualquer problema que a gente recebe governa o teu final de semana inteiro. Ou você é governado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é governado pelo que você vê, irmão. Nós fomos chamados para estar em paz. O reino de Deus é paz. E o que é essa paz? Começa não sendo governado pelas coisas externas. Todos me entendem? Tudo bem? Então, Deus para Samuel. Os espias, em Números 13 e Números 14, lembram dos espias? Esses espias tinham uma promessa bem clara. Qual que era a promessa? Essa terra que vocês vão espiar é de Deus falou isso. Deus falou para aqueles homens, essa terra é de vocês. Então eles tinham uma palavra de Deus sobre a vida deles. Outra, eles tinham um testemunho sobrenatural. Essas pessoas, que Deus falou com ela, aquela terra que vocês vão espiar é de vocês. Essas mesmas pessoas viram o mar se abrir, irmão. Eles tinham um testemunho da manifestação de Deus. Eles tinham uma palavra, mas aquilo que eles viram lá naquela terra governou eles. 10 daqueles homens vieram com uma visão somente de problema e desafio. Foram 12. Como é que foi lá? Meu, tem gigante, nós vamos ter que quebrar o muro, nós vamos ter que... Só vê problema. É uma pessoa governada pelo exterior. Sabe aquela pessoa quando vai falar com ela, tu vai ficando até para baixo. Como é que tá, irmão? É bênção? Como é que tá? Conta alguma coisa. Não é que eu estou passando isso, passando aquilo, irmão tal, e só vê problema, e lá na igreja, meu Deus do céu. É o espia, irmão. Só vê gigante. Porque é governado por aquilo que vê ainda. Essa pessoa, no espírito, ela está cega, tá bom? Só que hoje pode mudar o jogo. Obrigado pelos 2 amém. Hoje pode mudar o jogo. Eles tinham um testemunho. O que faltava para eles então? Eles tinham uma palavra, eles tinham um testemunho de Deus, eles tinham Deus. O que faltava para esse povo, irmãos? Pensa uma coisa comigo. É agora que vai começar a pregação, tudo bem? E eu estou no horário. Vou ser rápido porque tem um Otávio para tirar a oferta. Otávio. Quando a gente vai num restaurante, tá? Você não faz isso. Quando a gente vai num restaurante, sabemos aquilo que nos nutre e sabemos a comida que faz mal. Sim ou não? Uma coquinha é complicado, não é bom, né? A gente sabe que faz mal, sim ou não? Por que toma? Você sabe o que fazer, você já leu a Bíblia, né? Tu sabe não? Por que faz errado então? Os nossos filhos sabem que não podem fazer aquilo ali. Por que faz? O que falta? Falta algo além do saber. Repita comigo. Consciência. Consciência. Então você sabe que não deve comer aquilo. Por que come? Saber. Você tem o saber. Você tem o conhecimento que aquilo faz mal para você. Por que come? Por falta de consciência. Repita comigo, consciência, bem forte. Consciência. E o conhecimento, eu conheço. Sem ter a consciência, é ineficaz. É morto. Então, como é que eu vou falar isso para não ser também áspero? Tem pessoas que elas conhecem a Cristo, mas ainda não vivem uma vida alinhada porque não tem consciência ainda de Cristo. A consciência não foi limpa pela palavra ainda. Porque a consciência, ela tem o poder de tomar as decisões, sim ou não?
Na consciência, Deus fala nela, sabia? Sabia que tu ouve Deus na tua consciência? Deus fala contigo na consciência. Só que a pessoa está limpa. Então nós sabemos que aquilo faz mal. Comemos por falta de consciência. Então um conhecimento, saber muito de Cristo, não é aquilo tudo que tu pensa que é. Não é sobre saber. Nós não estamos aqui para saber. Nós precisamos ter consciência do que podemos comer e o que não podemos comer. Estão entendendo? Vai ficar mais claro. Amém? Vai ficar mais claro, fica tranquilo. Então, fazer coisas ao contrário daquilo que eu conheço é ter falta de consciência. Eu conheço o que faz mal, por que faço? Por falta de consciência. Então, tem coisas na nossa vida que a gente faz mesmo sabendo que é errado. Estão entendendo? A nossa consciência precisa estar limpa, funcionando. Saber o que é certo e continuar escolhendo errado. Falta de consciência. Quando perdemos, olha, irmãos, redobre a atenção aqui. Quando perdemos a consciência que Cristo está presente, como vamos ser transformados? Tu acha que tu vai ser transformado com Cristo lá no céu, irmão? Com graça. Se você perder a consciência que Cristo está presente no teu interior, você nunca vai ser transformado. Vai ser um bom religioso, mas nunca transformado. Você me entende? Tudo bem, irmãos? Amém? Quando perdemos a consciência de que a igreja é o corpo de Cristo, e Deus não faz nada fora do corpo, como podemos cooperar? Se a gente não tem consciência que a igreja é o corpo de Cristo. Se a gente tratar isso só como uma reunião, como você vai ser útil para Deus? Porque perdeu a consciência do que é a igreja. Estão entendendo? Você sabe que a igreja é o corpo de Cristo. Por que você não participa? Comunhão. Por que você não tem comunhão? Você sabe que a igreja é o corpo de Cristo. Por que não comunga? Porque na tua consciência isso não é verdade ainda. Você sabe, mas ainda você não está consciente. 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. Primeira Timóteo 1,19. Peraí. Não, deixa aqui. Deixa aqui. Conservando a fé e a boa consciência. Então, a boa consciência. A qual alguns rejeitando. Então, o que é rejeitar a boa consciência? É saber o que é certo e fazer o que é errado. Você sabe o que é certo. Por ficar praticando o errado, fizeram naufrágio na fé. Então, um naufrágio na fé começa como? Sabendo o que tem para fazer, mas por falta de consciência você não faz. Assim, pouco a pouco você vai se afastando da realidade de Cristo. Você sabe o que tem que fazer, mas faz ao contrário. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ignora. E isso vai te matando por dentro. Você sabe o que é comunhão, mas não comunga. Você sabe que é o corpo de Cristo, mas não faz. Você sabe que tem que ofertar, mas não faz também. Isso vai te matando por dentro, porque você está perdendo a boa consciência. Todos entendem? Então, você viu que a boa consciência é rejeitada, o naufrágio é certo. A fé não naufraga primeiro no comportamento, ela naufraga na consciência de alguém. Uma pessoa que ela está regredindo na fé,
não começa num comportamento, irmão. Tu vai olhar, pô, olha o jeito que essa pessoa está se comportando. Não começa aí, começou numa consciência caída. Não é no comportamento. O comportamento é o resultado de uma pessoa que não investiu em limpar a sua consciência. Um naufrágio na fé começa quando passamos a viver contrariando aquilo que é verdade. Se você manter uma vida contrariando aquilo que é verdade, você vai naufragar na fé, irmão. Isso aqui era para a gente estar muito seguro nessa palavra. Eu não sei você, mas eu já naufraguei na fé. Naufragar na fé é você saber o que é certo e não usar a fé para obedecer. A consciência é o que nos faz ver, irmão. O tema de hoje é sobre ver. É na consciência que você vê, irmão. Esse olho aqui, ó. Tá vendo esse olho aqui? É só uma câmera, ele não entende nada. A função dele é ser câmera. O que vê é a tua consciência. É a tua consciência que vê as coisas. É na minha consciência que essa xícara aqui é branca. Está escrito base nela e pastor Marco. E tem água dentro. É a minha consciência que está falando isso. Não é o meu olho só serve para ver. Então tem um olhar na tua cabecinha aqui dentro que precisa abrir. E você vai ver o mundo de outra maneira, diga amém. A consciência limpa faz você ouvir a voz do Pai. E nós vamos trabalhar isso aqui agora. Sobre ouvir a voz do Pai. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? A palavra limpa a tua consciência e te faz viver na vontade do Pai, de acordo com o desenho de Deus. Deus tem um desenho para a sua vida. Deus tem um modelo para você viver. Com uma consciência limpa, você vai ouvir a voz do Pai e você vai estar neste desenho. Irmãos, não fique numa vida sem ouvir a voz de Deus. Não fique. Pode deixar, tá? Não tem problema, tá? Pode deixar, tranquilamente. Eu tenho em casa, enquanto eu estou meditando, ele está pulando em cima da mesa. Assim, tipo. É a consciência que vai ouvir a voz do Pai. Irmão, olha aqui para mim. Eu estou pregando aqui, e dentro de você precisa ter um desejo. Qual? Eu quero ouvir a voz do Pai, na voz do pastor Marco. Hoje sou eu aqui, amanhã pode ser você. Mas eu quero ouvir a voz do Pai. Eu quero ouvir a voz de Deus na voz do meu pastor. Porque tem pessoas aqui que nitidamente nunca ouviram a voz de Deus. E nós já vamos trabalhar isso aqui. 4. Uma geração que discerne a voz de Deus. Lembra que eu falei que tem que prestar atenção nessa parte? É essa agora. Essa agora nós vamos ter que prestar muito bem atenção. Antes de eu começar, eu quero falar sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Bíblia e a palavra de Deus, elas não competem uma entre a outra, mas são coisas completamente diferentes. Eu vou esperar você olhar para mim, porque se você não pegar isso aqui, vai me chamar de herege depois. Ô irmãos, por favor, veja o vídeo inteiro. Bíblia e a palavra de Deus não competem uma com a outra, mas são coisas diferentes. Tem muita gente pregando Bíblia e não a palavra de Deus. Tem muita gente tentando construir uma igreja bíblica, não uma igreja que ouve a palavra de Deus. Tá tudo bem? Eu não estou desqualificando a Bíblia. Eu quero mostrar para ti o propósito correto dela. Não estou desqualificando. Mas você precisa entender qual que é a diferença da Bíblia e da palavra de Deus. Porque nós somos tentados a tentar construir uma família bíblica e não uma família ouvindo a palavra de Deus. Tudo bem? Não estou em conflitos,
mas são coisas completamente diferentes. A maioria dos crentes conhecem a Bíblia, mas tem uma geração que quer conhecer a palavra de Deus. Estão entendendo? Tem muito crente aí que é bom de Bíblia, mas nunca ouviu a palavra. O que é a palavra de Deus para você? Ela vai além do som. No Antigo Testamento era o som. A palavra de Deus era um som. Os profetas ouviam a palavra de Deus. Só que depois da encarnação, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra é o próprio Cristo. É além de um som. É alguém. E a Bíblia não consegue ser alguém. Quem me entende? Tem uma geração que ela quer algo além da Bíblia. Ela quer conhecer a palavra de Deus. Redobre a atenção. Vocês estão pegando? A Bíblia é tinta e papel. A palavra é espírito e vida. Não estou diminuindo a Bíblia. Estou falando aqui qual que é a função dela. A Bíblia chega em nossa mente, a palavra chega em nosso espírito. A Bíblia não consegue chegar no teu espírito, mas a palavra chega nos lugares mais profundos do seu espírito. Redobrando, eu não estou diminuindo a Bíblia, estou honrando o propósito dela, que é o que? Conduzir você à vida de Cristo. Conduzir você a Cristo, é isso a função da Bíblia. Então não estou diminuindo a Bíblia. Entenda, a Bíblia se lê, a palavra se recebe no seu homem interior. A Bíblia, todos podem ler, a palavra, só os filhos podem ouvir. Se isso não é uma boa notícia, eu não sei mais o que é, irmão. A Bíblia, até um ateu pode ler, mas a palavra do Pai, somente os filhos de Deus podem ouvir. A Bíblia se entende com a nossa mente, a palavra se entende com a mente de Cristo em nós. Amém? A Bíblia é a narração de atos do passado. A palavra é a explicação de uma realidade espiritual presente. A Bíblia vai falar de algo que se passou. A palavra de Deus é uma verdade que é presente. A palavra de Deus é presente. A Bíblia se lê, a palavra é encarnada. A Bíblia podemos ler e qualquer um pode ler, mas a palavra não, a palavra ela encarna. A palavra ela entrou dentro de um ser humano chamado Jesus Cristo. A palavra ela encarna em você. Então faz parte ler a Bíblia. Eu não estou dizendo para não ler a Bíblia. Já li algumas vezes a Bíblia por completo. Estou dizendo que a palavra ela se torna um com você. Diga amém. Eu não sei se o pessoal está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Mas considere as minhas palavras.
porque o meu espírito está muito feliz. A Bíblia é doutrina. A palavra é vida. A Bíblia, olha aqui para mim. A Bíblia pode se tornar uma lista de regras, irmão. Não faça isso, não faça aquilo. A palavra não. A palavra é a vida de Cristo no seu interior. Ela vai além da Bíblia, irmão. Não competem, mas são coisas completamente diferentes. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você já ouviu muita gente pregando Bíblia, né? Não está acostumado a ouvir a palavra. É a palavra que transforma. Eu posso citar aqui vários versículos. Tu viu, pastor? Ele tem vários versículos na cabeça. Mas o que transforma é a palavra. Irmãos, olha aqui para mim. Eu estou falando isso aqui com graça porque estou preocupado com uma geração que está querendo se encher de Bíblia e não de palavra. Sabem de Bíblia, nunca viram a Cristo, que é a própria palavra. E eu digo para vocês, digo em humildade, porque minha família está aqui. Veja Cristo. Se alimente, não de Bíblia. A Bíblia não é o nosso alimento. Olha para mim. A Bíblia não é o nosso alimento. A Bíblia é o nosso cardápio, que aponta para o verdadeiro alimento. E o verdadeiro alimento é Cristo. Comemos de Cristo, não de Bíblia. Bíblia é o cardápio. Ela aponta para uma realidade. Cristo Jesus, ela aponta para Cristo. Ela serve para treinar você a ver Cristo, ouvir Cristo. Mas o nosso alimento não é a Bíblia. É além da Bíblia. É a própria substância de Cristo. A Bíblia, não parou aí, irmão, tem muito ainda, tem mais uns 10. Deve ter muito mais, esperamos que sim. A Bíblia te dá conhecimento, a palavra te dá sabedoria. Tem gente querendo buscar sabedoria. Sabedoria está na Bíblia, sabe o que? Ela vem não é uma Bíblia caindo na tua cabeça, irmão. É uma voz te falando no teu espírito. Isso te dá sabedoria. A Bíblia te informa de alguns assuntos. A palavra te transforma. Então, olha aqui. Somos uma geração bastante informada e pouco transformada. Somos uma geração com muita informação. ChatGPT. Todos os inteligência artificial, sim ou não? Geração com informação, com pouca transformar. Por quê? Porque o ChatGPT ele só pode te dar a Bíblia. Não pode te dar a palavra. Porque a palavra só vem de Cristo, irmão. Você está comigo? Perdoa. A Bíblia é um livro. A palavra é uma. A Bíblia é um livro. A palavra é uma. Vai. Pessoa. A Bíblia é um livro. Mas a palavra é alguém. A Bíblia é algo. Mas a palavra é alguém. Irmão, abre os teus olhos, irmão. Abre os teus olhos e veja Cristo, irmão. Não a letra. Vocês estão entendendo por que a letra mata e o Espírito vivifica? Estão entendendo? Estão entendendo agora ou não? Por que a letra mata? É só papel. Precisamos do Espírito. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos da voz. Nós tínhamos que estar indignados. Só sairemos daqui enquanto ouvir a sua voz.
porque ela nos alimenta. Essa que eu não vou aguentar. A Bíblia se leva debaixo do braço. A palavra se leva... Não sairemos daqui desnutridos. Queremos ouvir a voz do Senhor. Quando ouvimos a voz dele, começamos a ver as coisas de outra maneira. As pessoas que nunca viu Cristo não são nosso inimigo. Só que precisa de humildade para você ver. Inúmeras vezes, eu não sei quantas, mas deve ter passado de 20 vezes. Eu cheguei para o meu pastor e falei: eu entendo, eu sei, mas nunca vi. Eu entendo, eu sei, mas nunca vi. E a maioria aqui sabe, quando os meus olhos se abriram, eu estava sentado no chão, em posição de índiozinho, escutando uma ministração e dizendo: Senhor, eu quero ver. Indignado, eu quero ver essa realidade. Está muito distante da minha vida. Se pedisse para mim explicar sobre o reino de Deus, eu levaria dias. Se pedisse para mim dar um curso sobre verdade presente, eu levaria meses. Se pedisse para mim explicar a realidade da nova aliança, uau, eu levaria meses, faria escolas sobre isso. Mas se alguém me perguntasse: você vê essa realidade na sua vida? Eu ia dizer não. Estava distante ainda, porque eu conhecia a Bíblia, mas nunca tinha experimentado da palavra. Você está comigo? A Bíblia é uma herança para o mundo. Está há anos, né? No mundo, né? A palavra é herança para os filhos de Deus. A Bíblia descreve um Deus. A palavra te revela o Pai. E deixa eu acabar, né, de uma vez. A Bíblia, ela é criada. E a palavra é criativa. Porque é a palavra que criou todas as coisas e não a Bíblia. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu não estou diminuindo a Bíblia. Estou colocando ela no seu devido lugar. E tudo bem as igrejas que querem ser bíblicas. Também já tentei ser. Vai além. Vai além de ser bíblico, porque a palavra é vida. Você tem que ler a Bíblia. E lá naquelas letras, você precisa detectar a palavra. Temos que entender que existe uma geração que quer algo mais que a Bíblia. É uma geração com fome da palavra. O que você vê e o que nós estamos vendo nessa geração, parece que eles sempre querem algo a mais. Eles querem um congresso a mais. Eles querem uma festa na igreja a mais. Eles querem um evento a mais. Eles querem estar sempre se movimentando. E o que eu estou vendo nessa geração não é ruim, é o desejo deles que está no lugar errado, porque eles querem mais da Bíblia, mas o que vai satisfazer eles é experimentar a palavra. Eles precisam abrir os olhos, vocês e nós, precisamos abrir os olhos para ver o quê? A palavra, irmão, a palavra. 5 e último.
Quando vemos a desordem em nossa vida, não é uma má notícia. É uma boa notícia, na verdade. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ver o Evangelho operar na sua vida. Irmão, quando eu vejo algo na minha vida que está desordenado, eu não fico aos céus ouvidos. Eu não fico em casa deprimido, irmão. Quando eu vejo algo fora de ordem na minha vida, não fico deprimido em casa, sentado. Nossa, como eu estou desanimado. Eu falo, uau. Eu vou ver o poder do Evangelho tocar nessa parte da minha vida e vai ser transformado. Então tudo eu coloco na obra consumada da cruz. Tudo. E aí a transformação começa no meu interior. Irmão, se você se olhar no espelho, você vai ficar, poxa, isso aqui, eu não consigo mudar isso aqui. Meu Deus, essa aqui é a minha maneira de pensar, não consigo mudar. A gente sempre fica repetitivo em coisas. Só que isso não é ruim. É para você ver a parte que o Evangelho vai tocar na tua vida. É que o poder de Deus vai tocar na tua vida, irmão. Não é ruim. Não estou dizendo que você tem que pecar e está tudo bem. Não, você vai identificar o que precisa do poder de Deus, diga amém. Pessoas que em ver os seus próprios resultados acabam desanimando, parando a fé. Mas é uma oportunidade para o poder de Deus operar na sua vida. Chega de desanimado, de viver meia boca, de servir com o coração duplo. Chega de esperar uma visita, de esperar uma palavra, de esperar uma muleta. Chega! Olhe para a sua vida e fale, neste lugar, o Evangelho vai tocar e vai transformar a minha casa e minha vida. Abre os teus olhos para o Evangelho, abre os teus olhos para o poder de Deus, e não para os pecados. Vai e não peques mais, irmão. Eu sei que temos que ajustar a nossa vida, mas se você ficar só ajustando, vai perder o desfrute daquilo que você já tem. A desordem não pode nos paralisar, amém? Levante sua mão. A desordem não pode nos paralisar. A desordem é o motivo do nosso envio. Está desordenado? Amém. Vamos ser enviados lá. A desordem não é má notícia para mim. Pelo contrário, me levanto e vou atrás. Ah, está desordenado? Sim, estão precisando de ajuda? Sim, está no lugar certo. Eu não vou me intrometer, mas se me chamar eu vou. A desordem não te para, a desordem é um envio. No mundo há trevas, mas vós sois a luz do mundo. O que Jesus estava dizendo? O mundo está desordenado, mas vocês são a luz desse mundo. Vocês são o diagnóstico desse mundo. Eu vou enviar vocês para o lugar mais escuro desse mundo. Não é uma má notícia? Não são problemas o que você tem, é um campo de atuação. A gente tinha mudado a palavra problema, lembra? Aqui na igreja a gente mudou a palavra problema para desafio. Temos um desafio, para não ficar falando problema. Agora mudou de novo. Não são problemas, são campos de atuação. Por quê? Porque é um campo que precisa da transformação e do poder do Evangelho. Então você precisa olhar as coisas de um modo diferente. Irmãos, o mundo vai ser transformado, sim ou não? Sabe por quê? Pode falar, ó. Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E nós nos posicionamos para que a luz de Cristo cresça sobre todas as nações. Nós estamos aqui e portamos essa luz. Não é uma má notícia, só é falta de luz. Por isso
que Satanás está trabalhando para botar véus em você, para te parar. Por isso que Satanás está trabalhando dessa maneira. Ele quer te parar só. É a única coisa que ele consegue. Deixar você lento. Deixar você cego. Só que a luz do Evangelho, irmão, ela ilumina do nosso interior. E conseguimos ver a glória de Cristo na face. Sim ou não? Ai, irmão. Irmãos, você tem a consciência que Cristo está no seu interior, sim ou não? Você tem essa consciência? Então nós precisamos ser absorvido por isso. Sim. Temos a consciência que Cristo está no nosso espírito? Temos. Mas nós precisamos manifestar essa realidade, irmão. Não pode ficar para você. Não pode ficar para mim. Nós temos que manifestar essa realidade. Olha aqui para mim. Rapidinho que agora eu vou acabar. Isso aí eu não fui curado ainda. Mas eu escutei um testemunho que para mim não foi uma má notícia. Para quem não sabe, iniciamos no Evangelho, no ministério, eu e a minha casa, com um ministério evangelístico. Tem pessoas aqui que me conhecem há muitos anos e viu. Tem pessoas aqui que viram eu ser ungido, pastor. Lembram, né? Estava, né, Diogo? Vocês estavam quando eu fui ungido, pastor? Estavam, né? Então teve pessoas aqui que estavam no dia. Tem outra pessoa que estava? Estava, né? Você, a Maria também, né? E o meu ministério, vamos dizer meu, entendo o meu, tá? Não gosto muito dessa palavra. Ele começou com muitas curas e milagres. Expulsando o demônio, muita cura, muito milagre. Irmãos, nós vimos coisas sobrenaturais acontecer. Só que chegou uma parte da minha vida que começou a cessar isso. Começou a cessar. E aí eu comecei a entrar em crise e dizer, estou em pecado. Estou em pecado porque não acontece. As agendas começaram a diminuir e eu comecei a me internar dentro de uma casa. Estou em pecado, comecei a investigar, fiz uns mapeamentos, uns negócios para ver que eu estava em pecado. Mas na verdade, anos depois eu comecei a entender que eu estava apaixonado pelos milagres e não amando a Cristo verdadeiramente. Eu desejava milagres. Irmãos, o que eu queria ver era pessoas sendo tocadas pelo Espírito, mas não queria ver Cristo na minha vida. Porque Cristo ia transformar a minha vida. Ele ia tocar em parte da minha vida que eu não queria que fosse tocada. Só que eu gostava de ver a igreja em movimentação, as pessoas caindo no poder de Deus, as pessoas ouvindo as minhas má colocações bíblicas e dizendo, uau! Eu gostava disso. Só que essa fonte secou. Todas as pessoas que desejam ver o avivamento, na verdade elas querem ver milagres e ficar extasiadas com milagres e ambientes. Elas não querem Cristo, porque elas sabem que ver Cristo custará toda a sua vida. Sei bem do que eu estou falando, tá, irmãos? Então o que eu quero te dizer aqui, que os milagres eles não são um problema para quem está com os olhos fixos em Cristo. Não. A igreja foi chamada para caminhar de glória em glória. A igreja foi chamada para caminhar no poder de Deus, irmão. E diante de todo esse entendimento, eu quero te dizer uma coisa. A gente teve uma viagem agora, e teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Deixa eu acelerar porque eu estou em pouco tempo. Foi contado o testemunho de um pastor que ele foi enviado pelo Espírito Santo até a Índia. Na hora que falou Índia, eu já fiquei muito quebrantado. E quando eu vou encontrar esse pastor no aeroporto,
eu fico muito quebrantado que eu conheci pessoas de perto assim. Você está indo para onde? Eu estou indo para a Índia. Fazer o que lá? Não sei. Você fala o idioma? Não. Quem é que vai te receber lá? Não sei. Qual cidade você vai? Eu também não sei. Eu tenho uma palavra que eu devo estar lá naquele país. E esse pastor foi. Mas foi não com a Bíblia. Ele foi com uma palavra. Ao chegar lá, o Senhor direcionou ele até um templo de um sacerdote que era muito famoso. Um sacerdote, um bruxo chamado Sai Baba. E Sai Baba, nas reuniões dele, pó de ouro caía em cima das pessoas. Nas reuniões de Sai Baba, da mão dele, saía corrente de ouro, relógio de ouro. Do nada. No nada, aparecia. E esse pastor estava lá no meio dessa reunião. E nessa reunião tinha um homem querendo dar uma oferta de 50 milhões de dólares. E Sai Baba não quis aceitar durante 3 anos. Irmão, olha aqui, olha aqui. Olha aqui para mim. Um sacerdote, um bruxo, não aceitou uma oferta de 50 milhões de dólares durante 3 anos. Por muito, muito, muito menos, pastor se vende. Negocia a princípio. Por muito, muito, muito menos. Perdoe, né? Eu tenho que falar isso no lugar que eu tinha que falar sobre Cristo. Mas vamos e viemos. Pastores enriquecem em menos de 3 anos. E o pior, às vezes você financia isso. Esse não é o desenho da nossa casa. Chegou um dia que Sai Baba falou, dá aí o dinheiro, 50 milhões. Por que você está ofertando? Olha aqui, irmão. Um dia lá nos Estados Unidos, esse homem estava na Índia. Outro poder de Sai Baba, ele estava em 2, em 3 lugares ao mesmo tempo. Ele com sua família perdeu o controle do carro e despencou num penhasco de 300 metros. Antes do carro cair no chão, Sai Baba aparece e segura o carro. E coloca o carro intacto no chão. Por isso que eu estou aqui ofertando 50 milhões. Você salvou minha vida. Você salvou minha família. Isso não deveria nos impressionar. Não responda. Quem tem mais poder? Nós ou Sai Baba? Não responda. Vamos para outro testemunho para a gente finalizar. Tinha uma vidente nos Estados Unidos e ela conseguiu ver várias coisas, a morte do presidente Kennedy e assim por diante. Ela acertou em várias visões. E uma vez um pastor muito famoso, ele tem diversos livros, talvez você deve ter lido algum livro dele. Ele teve a coragem de chamar essa vidente para ter um tempo de mesa. Chegou na frente da vidente, ele começou a falar do Evangelho e a respeito de Cristo Jesus. E ele começou a falar para ela, aquilo que você faz é engano, porque em Cristo temos a verdadeira liberdade. Aquilo que você está fazendo é enganar as pessoas e manipulando, mas em Cristo, tal. Começou a pregar o Evangelho para ela, e ela ouviu. No final, sabe como que ela respondeu? Você está certo, pastor. Jesus Cristo é isso tudo mesmo. Mas eu não quero ouvir palavras. Me mostre. Porque o que eu estou fazendo com o mundo é mostrar o poder do meu Deus. Quem tem mais poder, irmão? Eu queria que tu ficasse de pé, mas não queria que tu se distraísse para mim continuar. Tudo bem? Pode ficar de pé, mas não se distraia. Porque a distração é uma pedrinha, não uma montanha.
Já vou continuar, pode ficar de pé. Vamos lá, time. Olha aqui. Olha aqui para mim. Vou te fazer uma pergunta. Só que eu quero que tu responda. Mas não responda nós. Nós vamos responder posicionadamente. Quem tem mais poder? Saibaba ou nós? Quem tem mais poder? Saibaba ou nós? Nós temos mais poder. Mas agora nós vamos para outra pergunta. Quem mostra mais esse poder ao mundo? Quem é que mostra mais esse poder ao mundo? São eles. Por enquanto. Por enquanto. Porque nós estamos aqui para aprender do Espírito Santo a lidar com essa realidade. Nós estamos aqui para abrir os nossos olhos, porque o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Só que nós não vamos só simplesmente estar dentro desse galpão. Nós vamos mostrar para as pessoas o poder de Deus. Olha aqui para mim. Estamos encaminhando para o final do ano. E sempre a mesma coisa, irmão. Você cansado, você ignorante, você reclamando de dívida. Sempre no mesmo ciclo que nós vamos romper, porque caminhamos no poder de Deus. Chega no final do ano, você está estressado com a tua empresa. Todo mundo trabalha um monte de dezembro, está tudo certo. Está tudo certo. Não repita. Respondemos de outra maneira. Ok? Então o Evangelho é o poder de Deus. Então, faça uma análise. Vou pegar as palavras da nossa pastora Ju, amém? O quanto de Cristo cresceu em você? O quanto de Cristo cresceu em você esse ano? Não me responda com palavras. Mostra-me. Não me responda com palavras. Mostra-me Cristo. Me mostra Cristo, irmão. E a minha função é mostrar Cristo para vocês. E talvez em palavras. Mas a minha esposa quer que eu mostre para ela Cristo. Senhor, mostra-nos o... Não fale a respeito do Pai, porque você está falando a respeito do Pai. Senhor, olha aí, mostra-nos o Pai. Mostra, Jesus. Vocês estão a todo tempo comigo? Quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-me Cristo. Eu creio numa igreja que vai caminhar no poder de novo, mas ela precisa estar consciente do poder que já está nela. Eu creio nesse caminhar de poder e milagres. Eu creio. E eu sei que se começar de novo, eu não vou me enamorar. Eu sei. Eu creio. Eu creio, irmãos, que talvez um culto que era para ser aqui dentro vai ser um culto, nós entramos dentro dos hospitais. Eu creio que um dia nós podemos chegar num dia de reunir aqui uma vez por mês, porque nós vamos estar ocupados entrando em orfanato, anunciando a palavra de um Pai, nos lugares com mais necessidade. Eu creio. Mas se nós não estivermos com a consciência, com os olhos abertos, como vamos ser enviados? Se a nossa casa não está ordenada, não tem poder nenhum naquilo que nós nos falamos, a transformação e essa vida vai começar em nossos lares. Amados, a revelação não é o quanto eu sei, a revelação é o quanto eu sou. Isso se trata o novo pacto. É o quanto eu sou em Cristo, não o quanto que tu sabe, não o quanto que você explica, é o quanto você é Cristo, é o quanto você mostra de Cristo. Amados, nós vamos orar aqui, amém? Nós não vamos orar até que algo aconteça, nós vamos orar até que alguém fale em nosso interior.
Nós não vamos orar para algo acontecer aqui. Nós oramos até alguém, não para algo. Nós desqualificamos tudo aquilo que é algo e oramos insistentemente, incansavelmente, para que alguém se revele, não para que algo aconteça. Então não espere que algo vai acontecer. Espere alguém essa noite aqui. Vamos ser ativados em nosso interior. Como podemos dar aquilo que não temos? Como podemos dar aquilo que não temos? Como podemos dar aquilo que não vemos? Às vezes eu me pego nessa: Otávio, dê amor aí aos seus irmãos, seus primos, sua mãe. Mas a gente não pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não viu ainda, aquilo que ela não tem ainda. Amados, 2 apóstolos passando por um paralítico: me dê esmola, levanta e anda. Aquilo que eu tenho, como vamos dar ao mundo aquilo que você nunca viu? Amados, olha aqui para mim, olha para mim aqui. Como que tu vai dar para o teu filho a vida de Cristo, sendo que você nunca viu? Com toda a graça e respeito, não tem poder nenhum você vir aqui e apresentar uma criança, irmão, se você não ensinar ela no caminho que se deve andar. Nós precisamos ver a realidade do Evangelho. Nós precisamos comer da palavra de Deus. Ler a Bíblia, tudo bem, temos que ler, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, irmão. Eu estou indignado com pessoas que estão num lugar tão confortável. Elas nunca ouviram a palavra de Deus. Elas sempre ouviram Bíblia e não a palavra de Deus. Nos chamam para ter tempo de mesa, para mim falar de Bíblia. Não tem. Só tem uma vida para ser oferecida. Eu posso dar somente aquilo que eu tenho. Quem me entende? Vamos orar. Você está feliz? Eu creio que nós podemos abrir os nossos olhos até ver mais nítido. Sim, Senhor, esse é teu momento. Só por tua graça podemos ver a realidade que é estar em ti. Só o teu favor nos deu acesso conhecer-te cada dia mais. Abre os nossos olhos até ver toda a tua suficiência e o teu poder. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Nosso privilégio é conhecer o que era um mistério, já não é. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Só por tua graça, só por tua graça podemos ver a realidade que é estar em ti. Sim, Senhor. Vamos, cante com toda a força. Só o teu favor nos deu acesso a conhecer-te cada dia mais. Abre os nossos olhos até ver toda a tua suficiência e o teu poder. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Nosso privilégio é conhecer o que era um mistério, já não é. Abre os nossos olhos. Só podemos entregar aquilo que vemos e temos. Abre os nossos olhos até ver toda a tua suficiência e o teu poder.
Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. É o nosso privilégio conhecer o que era um mistério, já não é. Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. Abre os nossos olhos até ver a Tua suficiência, o Teu poder. Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. Nosso privilégio é conhecer o que era um mistério, já não é. Cristo, Tu és tudo, assombrosa é Tua majestade. Nada te se pode comparar, e Tua graça flui pra conhecer-te muito mais, conhecer-te mais. Assombrosa é Tua majestade. Nada te se pode comparar, e Tua graça flui pra conhecer-te muito mais, conhecer-te Sim, abre os nossos olhos e abre os nossos olhos até ver toda a Tua suficiência, o Teu poder. Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. Nosso privilégio é conhecer o que era um mistério, já não é. Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. Abre os nossos olhos, vamos. Abre os nossos olhos até ver toda a Tua suficiência, o Teu poder. Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. É o nosso privilégio conhecer o que era um mistério, já não é. Cristo, Tu és tudo, assombrosa é Tua majestade. Nada te se pode comparar, e Tua graça flui pra conhecer-te muito mais, conhecer-te. Só a igreja declare: assombrosa é Tua majestade. Nada te se pode comparar, e Tua graça flui pra conhecer-te muito mais, conhecer-te mais. Abre os nossos olhos e abre os nossos olhos. Irmãos, falo com todo cuidado aqui. Queria eu poder falar de coisas mais profundas aqui, mas ainda somos tardios em ouvir. Precisamos ainda ser repetitivos em algumas coisas, em pregações básicas. Com todo respeito a essa pregação, mas é a coisa mais básica do Evangelho isso aqui. Não tem nada profundo aqui, desculpa, tá? Se você está anotando.
Não tem nada profundo aqui. Isso aqui é o evangelho básico. Me perdoa, mas falo isso em amor. Nós precisamos caminhar em outra medida de evangelho. Eu sei que talvez algumas pessoas não estão tão confortáveis aqui, mas eu queria chamar aqueles que já estão bem definidos. Nós vamos ter que sair do nosso lugar. Olha aqui para mim. Olha aqui. Nós vamos orar um pelos outros. Ah, mas eu tenho vergonha, então fica no teu lugar. E nós vamos orar para nós ver mais. Nós não vamos sair daqui sem uma visão nítida de Cristo. Chega de falar de um evangelho imaginário. Chega de falar eu acho. Nós precisamos ver a Cristo nitidamente. Irmão, é realidade, irmão. Olha aqui nos meus olhos. É real. Você ver Cristo é real. Ah, ninguém consegue ver Cristo. Não. É real, irmão. Ver a Cristo faz parte da nossa realidade. Amém? Você confia nessa palavra? Então nós vamos olhar, olha aqui. Nós vamos orar um pelos outros. Nós vamos orar um pelos outros. Para que o Espírito Santo, olha aqui, nos mostre uma realidade. Olha para mim aqui. Eu vou explicar algo bem básico, mas eu tenho certeza que pode destravar uma área da sua vida. Alguém aqui estava na crucificação? Não, né? Então como é que você foi até a cruz e foi crucificado? É porque tem uma pessoa dentro de você que estava lá. Você não estava. Que testemunhou o sacrifício da cruz. E o nome dele é Espírito Santo. Testemunha fiel e verdadeira. Você estava na ressurreição, Daniel? Tu estava na ressurreição? Eu não estava. Tu estava? Não estava. Mas tem alguém dentro de você que estava. Que é o Espírito vivificante, que ressuscitou o corpo de Jesus. Ele é a testemunha. Ele estava. Tem alguém dentro de você, Brenner, que estava na criação antes da fundação do mundo. Já estava. Talvez Brenner não consegue ver antes da fundação do mundo, mas tem alguém que estava lá e vai te mostrar como é que era lá. Você não estava no derramamento do Pentecostes, mas teve alguém que estava lá. Você não estava em diversos lugares da Bíblia, mas teve alguém que já viu isso, testemunhou. Repita comigo, testemunha. Testemunha. Então tem alguém dentro de você, Pati, que estava na crucificação. E esse alguém fala no teu interior: Pati, é assim que foi. O sacrifício foi assim. E tu começa a entender. E os teus olhos são abertos porque tem um Espírito Santo dentro de você. A testemunha. Nós nos tornamos testemunha porque conseguimos ver. Nós não somos papagaios que repetimos uma palavra. Nós falamos a respeito daquilo que vemos. Aquilo que vemos. Nisso falamos. Falamos a respeito daquilo que vemos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre, se você quiser sair do seu lugar e colocar as mãos sobre uma pessoa, para que ela veja mais nítida. Não que você não veja, mas para que veja mais nítido. Espírito Santo vai abrir os teus olhos. O Espírito Santo vai abrir os teus olhos. Ore, ore, ore. Espírito Santo, ensina nessa realidade. Ensina-nos nessa realidade. Ensina-nos nessa realidade. Ensina nessa realidade, Espírito Santo. Me ensina a ver. Me ensina a desfrutar dessa realidade. Ensina-nos a ver. Ensina-nos a ver essa realidade.
Tu és tudo. Cristo, Tu és tudo. Nosso privilégio conhecer o que era um mistério, já não é. Cristo, Tu és tudo. Cristo, Tu és tudo. Amém. Olha só, pode continuar orando, pode ficar assim. Pode deixar assim. Só libera as crianças ali para mim. Pede para elas subirem aqui. Que seja tirado todos os véus. As crianças vêm até aqui. Ô Ângela, pede para elas virem aqui em cima, tá? Vem aqui me ajudar também, Ângela. Ô Ângela, vem aqui junto aí, tá? Vem cá. Fiquem aqui. Ah, não, pode ficar. Ô Jean, ajuda aqui para nós. Pode tirar o púlpito. Fiquem aqui. Olha aqui para mim. Preste atenção aqui. Olha aqui para mim. Cadê todo mundo? Beleza? Fiquem aqui, que eu quero mostrar algo para vocês. Vai um pouquinho para cá, gente. Abre aqui um pouquinho vocês. Deixa eu ver. Ali. Olha aqui para mim. Olha ali para minha sombra. O que ela está fazendo? Oi? Tchau. Lá para a sombra. Olha para a sombra. Oi? Alguém vai ali e aperta a mão da sombra. Oh, a mão da sombra. Opa. Oh, beleza? Toca ali, toca aí, irmão. Toca ali. Quem está vendo a sombra? Essa sombra aqui é a minha sombra, né? E eu sou esse aqui. Essa aqui é minha sombra. Alguém quer um abraço da sombra? Abraça lá a sombra. Abraça, cuidado do fio. Isso, abraça a sombra. Não tem graça nenhuma. Volta lá, volta lá. A sombra não tem graça, porque ela é só sombra. Jesus Cristo, olha aqui para mim. Um dia se mostrou nessa sombra. Um dia ele foi só uma sombra, mas Jesus Cristo é real. Vamos fazer um grito? Jesus é real. Vai, 1, 2, 3. Jesus é real. Agora pensa aqui comigo. Essa é minha sombra. Vocês abraçaram a minha sombra. Não tem nada a ver. Jesus é realidade. Ele é real. Jesus é uma pessoa. Vamos para o grito. Jesus é uma pessoa. Agora ele é uma pessoa. Jesus é uma. Ali não é realidade. É a parede, é a minha sombra. É Marco ali. Vocês tocaram na minha mão ali? Não, tocaram na sombra. A minha mão está aqui. Toca aqui na minha mão. É real. Consegue tocar na minha mão? Consegue tocar na minha mão? Aí, Tô. Essa mão aqui é real? É realidade? Essa aqui é sombra. É falsa. É uma falsa realidade. Jesus é real. Olha aí. Jesus é a vida. Meu Deus. Então você pode tocar em Jesus, porque Ele é real. Ele não é mais essa sombra. Então vamos fazer assim, ó. Fala assim comigo. Jesus, abre os meus olhos. Até te ver. Porque tu é real. Amém? Olha aí. Jesus é real. Agora olha lá para os pais de vocês. Quem tem o pai e a mamãe aqui no culto? Olha lá. Olha para o seu pai. Acha o seu pai. Tem que achar o seu. Tem um para trás, né? Olha o pai e a mãe. Vai lá ver. Cadê o teu pai? Cadê a tua mãe? Estão trabalhando. Olha para o pai e para a mãe. Dá um tchauzinho.
Nós vamos falar um grito para eles. Sabe qual que é o grito agora? Fala assim comigo. Papai e mamãe, não me coloque véus. Faça-me ver. Que assombroso. Levante sua mão. Levante sua mão. Pai, te damos graça. Otávio, domingo que vem tu tira oferta, tudo bem? Mas você não vai embora sem ofertar, tá? A gente vai orar e você vai ofertar. Liga a luz ali, Aleph, por favor. Vamos tirar um tempinho de oração agora para agradecer? Vamos orar. Vamos orar. Espírito Santo, mostra-me a tua realidade. Nós queremos ver a Cristo. Abre os nossos olhos. Queremos ver Cristo. Nós não queremos sombras. Nós não queremos ser igual ao Antigo Testamento. Nós queremos a tua realidade. A tua realidade é a verdade. Eu quero comer da tua realidade. Queremos a Cristo. Amém. 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 Quanta graça.